Olá, olá, ouvintes da Jovem Pan. Inicialmente, nós queremos agradecer muito esse convite por estarmos aqui, né, nas dependências da Jovem Pan, conversando um pouco sobre esse projeto que é o Mulheres que Inspiram. Esse ano, nós estamos chegando na nossa 5ª edição. E cada ano esse projeto está nos deixando mais orgulhosos, porque o projeto vem crescendo, ele vem engajando a comunidade e também não só a nossa comunidade local, mas outras cidades, outras empreendedoras. Então, esse projeto do Mulheres que Inspiram, ele visa, além de homenagear pessoas, mulheres, né, obviamente, da cidade, da região, que têm suas histórias de destaque, de empreendedorismo, né? Que fizeram e fazem a diferença ainda no mundo empresarial, através de suas carreiras nos inspirar. Nos inspirar a quê? Nos inspirar a não desistir, a empreender mais, a como superar os desafios. E isso tudo a gente sempre procura levar para o evento, né, para todas as entrevistas, né, aproveitar esse momento de solidariedade, de sonoridade entre as mulheres, né, para podermos uma nos apoiarmos às outras, né, e sempre termos força e novas inspirações. Então, hoje, né, nós vamos receber aqui a Elo Herman e a doutora Irene Wiggers para conversarmos um pouco sobre esse projeto, sobre, né, qual é a percepção delas, já que hoje elas são 2 das 8 homenageadas do ano de 2025. Então, Elo, tudo bem? Mara, que prazer, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho o evento já nos 2 últimos anos eu estive presente, é uma honra estar aqui hoje, como porta-voz de tantas mulheres blumenauenses, né, tantos cases inspiradores, e eu acho que o nome do evento não podia ser melhor, porque nada melhor que a gente se inspirar entre mulheres, né, eu sou muito apoiadora disso, eu falo que o mundo masculino está muito cheio de apoio, de suporte, e a gente precisa crescer nesse sentido, né, de se apoiar mutuamente. Então, um prazer enorme estar aqui contigo hoje, Mara. Doutora Irene, primeira vez no podcast aqui? Sim, é a primeira vez. É um prazer. Que bom. Obrigada pelo convite. E como é que a senhora se sentiu, né, quando recebeu o convite por estar esse ano junto com tantas mulheres incríveis? Me senti honrada. Entendo que nós temos, sim, que nos ajudar, não só no empreendedorismo, mas também nos aspectos sociais, que eu acho que as mulheres ainda têm muito a crescer. Doutora Irene, conte um pouquinho, né? Porque a gente antes de começar a gravar, a gente estava já fazendo um bate-papo bem informal. E eu adorei ouvir já naqueles 2 minutos, né? Não vejo a hora de ouvir o resto do podcast, mas aqueles 2 minutinhos que conversamos, um pouco da sua vida, da sua carreira, né? Porque imagino, né, pelo que eu li já, que a senhora também começou muito jovem, né, a estudar, a trabalhar. Me conte um pouquinho, né, da sua carreira, como começou, porque a senhora de formação é médica, né? Sim, eu sou médica radiologista, estou no Hospital Santa Catarina há quase 40 anos. Lá eu desenvolvi a Blue Imagem, que é o setor de imagem, que hoje é bem grande e respeitado, quase 10 mil exames por mês, uma equipe grande. Eu que organizei e desenvolvi, bem atualizada, e além disso criei a residência médica em radiologia há 15 anos. Depois eu também participei na Unimed, eu cheguei a ser vice-presidente, e agora, com 68 anos, resolvi empreender com a família e com o marido em alta joalheria. E ontem eu estava lendo e vi que
o grupo etário que mais empreendeu no ano passado, no Brasil, foi entre 55 e 64 anos. Olha, como com o passar dos anos, os conceitos, né, sobre inovar, empreender mudaram, né? Porque não vamos falar há muito tempo atrás, mas talvez sei, uns 20, 30 anos, Sim. Quando a pessoa já estava chegando nos seus 50, 55, a visão era: agora eu vou me aposentar, agora eu quero descansar. E a senhora é um exemplo do contrário. Do contrário, né? Então, já trabalhou 40 anos numa carreira que não é uma carreira fácil. Foi um empreendimento incrível, de grandes conquistas. E agora, né, quando... poderia descansar? Poderia talvez descansar, resolve empreender numa área totalmente diferente. A gente nota, isso não é novidade para ninguém, que as pessoas estão vivendo cada vez mais e bem. Isso por uma série de situações, inclusive na área da saúde, que ajuda as pessoas a ficarem bem até mais tarde. E lá no hospital onde eu trabalho é comum. Semana passada nós tínhamos paciente com 104, 99, 98. Hoje, quando vem um paciente com 88, a gente acha jovem. E eles, muitas vezes, estão muito bem. E à medida que a gente usa o intelecto para inovar, para crescer, para fazer coisas novas, ele vai se renovando. A neuroplasticidade, que é uma coisa que no passado achava-se que não existia. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, se achava que as células nervosas do sistema nervoso central, elas não se multiplicavam. Hoje se sabe que se eu fizer um raciocínio, as conexões aumentam e a minha atividade mental vai se mantendo ou até se ampliando, independente da idade. Então, mantenho a mente ativa, com coisas novas, com aprender uma música, fazer uma empresa nova, uma língua nova. Ela mantém o cérebro ativo, independente da idade. Ou seja, é o envelhecer com qualidade, né? Porque isso. Só envelhecer sem ter a qualidade de vida. Com objetivo, porque esperar a morte é muito triste. Mas vamos falar de coisa boa. Eu acho que, Elô, eu te acompanho um pouco nas mídias, eu acho que você não é diferente também, né? Você também, além do teu desafio, né, pela tua atividade que você é conhecida e se destacou muito, você também está inovando num segundo empreendedorismo, né? Conta um pouquinho para nós da tua carreira. Para contextualizar, como não se inspirar, né, com um exemplo desses, né? Eu sou formada em design de produto, sou estilista, eu já fiz uma transição de carreira numa época em que não existia transição de carreira, não se falava nisso, né? Eu era estilista e a empresa da família estava crescendo, a Decanter, e eu fui chamada para trabalhar no marketing. Eu estou na posição desde 2008, então hoje eu sou diretora de marketing e produtos, estou por trás de toda a estratégia de comunicação e de posicionamento de mercado da Decanter. Mas há 2 anos atrás me deu aquele clique de que o que eu deixei para trás lá em 2007, 2008, talvez fosse o momento de retomar com os filhos já maiores, então a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente arranja mais alguma coisa para fazer. E eu fui atrás de uma questão, eu acredito muito na imagem pessoal como uma ferramenta, isso eu trago lá desde a minha formação, né? Eu acho que tudo comunica, e principalmente a nossa imagem. Então eu fui atrás de uma formação de consultoria de imagem. Hoje eu trabalho com estratégia de imagem para mulheres, e é um projeto que me deixa muito feliz, e enfim, aquela coisa da gente buscar realização profissional mesmo, plena, né? Depois da maturidade a gente aprende aí a entender quais são as verdadeiras realizações, né? Então hoje trabalho as duas frentes, hoje não tem transição, eu trabalho as duas coisas em paralelo, com estratégia de comunicação dentro da Decanter e com estratégia de imagem para mulheres.
Eu acho que eu me identifico contigo. Eu não Sim. consigo largar nada também. Eu também me assemelho um pouco. Eu também tenho várias atribuições. Eu não estou conseguindo largar nada. Eles sempre brincam comigo. Meu Deus, né? A gente é ligada já não mais a 220, já estamos a 360 por hora, porque o 220 já é pouco para nós, né? Então, não sei se... eu imagino que vocês devem ser assim também, né? Sim. Nunca tem... Não deixa nada, continua acumulando ações. Continua acumulando tudo, né? Ninguém larga nada e a gente vai arrastando todo mundo que está com a gente para... Leva junto. Leva junto para crescer, para melhorar, né? Enfim. Mas é muito bacana, né, a gente chegar, né, na idade que estamos, seja nova ou seja um pouco mais madura, a gente vê os nossos sonhos se concretizando, dos nossos negócios, nossas famílias. E agora a gente entra numa outra fase também, vendo os nossos filhos também já empreendendo, já construindo suas carreiras, né? Então, eu sempre digo que a nossa imagem, o nosso profissionalismo, ele tem que inspirar não só a nossa família, mas também os nossos funcionários, o nosso meio que a gente vive também, né? Então, o fazer e o mostrar isso e o inspirar, eu acho que é um grande objetivo, né? É um legado que a gente deixa para a comunidade. Para a nossa comunidade, para a sociedade. Acho que é realização pessoal, né? A gente pensar no que a gente busca e enxergando isso refletido em quem nos cerca, né? Acho que é tão bonito isso, né? Hoje o hospital, tanto a parte de imagem, da Bluimagem, como a parte da residência, ela está organizada de um jeito tal que eu não preciso estar lá todos os dias. Eu preciso estar lá. Hoje eu já trabalho só mais 4 dias por semana, mas algumas vezes eu trabalho de casa. As coisas andam sem eu estar presente, porque foi organizado de tal jeito que todos que entraram se engajaram e a coisa funciona, vai sem a minha presença. E eu imagino que com vocês aconteça a mesma coisa para que a gente possa não abdicar de nenhuma das atividades que a gente construiu com muita sabedoria e esforço, e ela se continua até quase sozinha. Com, digamos, um pitaco por semana, a coisa vai. Só quando tem problemas maiores, eles chamam a gente. E eu acho isso é delegar, é saber formar novas lideranças, é tudo isso que eu acho que é uma coisa que nós devemos ter como conseguir objetivo. Delegar, né? Conseguir delegar. Porque se você não larga alguma coisa, você não deixa outros crescerem ao teu lado e, ao mesmo tempo, você também não consegue fazer coisas novas. Né? Por isso que a gente consegue delegar e vai arrastando todo mundo. Todo mundo. E, às vezes, só com uma ação ou uma ideia, você leva o grupo todo e ele anda sozinho. Você já só deu a ideia ou só começou. E isso é muito bom. Isso é sabedoria, é saber conduzir, transmitir uma liderança realmente eficaz, né? Como nós estamos aqui para inspirar mulheres, né? Eu gosto sempre de perguntar. E essa pergunta eu vou fazer para as duas, tá? Vocês sentiram nessa carreira de vocês, né? Dificuldade no desenvolvimento da carreira, no andamento, pelo fato de serem mulheres? Eu vou te dizer que sim, duplamente. Ainda mais o teu mundo, que era dos vinhos, né? É um mundo muito masculino. É muito masculino, muito técnico, inclusive a área técnica ainda é muito masculina. Na Decanter nós somos quase 60% mulheres trabalhando, nós estamos hoje com 100 funcionários, 98 funcionários. E eu me orgulho muito de termos muitas mulheres, porque realmente é um ramo bem masculino, mas a gente trabalha muito nesse sentido. Hoje eu trabalho até uma questão de comunicação com confrarias, com viabilizar o acesso à informação às mulheres, porque às vezes elas têm até medo de ir numa confraria por não saber
eu não sei nada, então eu não vou. Pelo contrário, é lá que você está indo para aprender, né? Para aprender a escolher um bom vinho. Você não precisa saber tudo, mas a gente está trabalhando muito esse conceito do universo feminino também para as nossas clientes, porque é realmente um mundo bastante restrito e a gente sente... eu não vou dizer que é um preconceito, mas tem sim um distanciamento da mulher nesse mercado, mas que nos últimos anos tem sido trabalhado de uma forma muito positiva. Com uma visão mais diferente. Já. Inclusive nas áreas técnicas. E na moda também a gente, aquela coisa de ser visto como supérfluo, de ser visto como superficial, que tem que estar sempre se provando, né? Alguma coisa. E no universo masculino a gente não vê isso, né? O homem não precisa ficar... É muito mais rápido para se vestir, né? Sempre aquela calça, camisa, né? É fácil o homem escolher roupas. Exato. Né? O universo masculino é fácil em todas as frentes, né? Então, vejo que dos dois lados tem seus desafios do lado de ser mulher. Mas eu preciso ouvir de ti, doutora Irene, porque há 40 anos nós tínhamos uma visão bem diferente do que temos hoje. Nos conte como foi esse avançar, né? Desde que a senhora iniciou essa visão feminina. Sim, eu senti sim. Minha resposta sim, duplamente. Ou triplamente. Porque é família, filhos, é tudo. Mas eu acho que nós estamos aqui exatamente para quebrar um pouquinho. E é cada dia um pouquinho. Porque é uma coisa muito antiga, estrutural. E eu senti, não tanto na faculdade. A faculdade, na minha turma, já tinha 50 feminino e 50 masculino, mais ou menos. No hospital, eu senti também, mas eu mais senti na Unimed. Para vocês terem uma ideia, nós lá na Unimed tínhamos 70% de colaboradores femininos, mais de 50% dos beneficiários são mulheres, quase 60% são mulheres. Todos os cargos de liderança na Unimed, em todos os níveis, são homens. Quer dizer, nós estamos dando atendimento masculinizado para as mulheres. Eu vou ser chamada a atenção por estar dizendo isso aqui, como já fui por coisas que eu fiz no passado, porque eu escrevi uma carta quando eu renunciei na Unimed, a Unimed veio em cima de mim porque eu havia colocado ela na mídia. Nem fui eu que coloquei, foram os outros. Mas é lamentável isso. É lamentável. Mas isso também não é só nas empresas, né? A gente já verifica que a presença feminina nos cargos políticos, por exemplo, a minha classe, OAB também, né? É obrigatório a inscrição de mulheres para fechar as chapas. Mas por que é obrigatório? Sim. Né? Na verdade, você não tem que ser obrigada. Você tem que querer. Você tem que querer. Mas o querer é tão difícil. Exatamente. Você não tem que botar o nome só por botar. Você tem que ter vontade de participar, você tem que ter vontade de fazer. Sim. Então, eu acho que esse é um dos meus objetivos. É despertar nas mulheres essa vontade de não ficar submissa, em segundo plano, não, deixa que eles fazem melhor, que a decisão é melhor. E principalmente, né, nós também encontramos muitas mulheres que que escondem essa força atrás dos seus maridos. Né? Então, nós temos uma região aqui muito grande de empresas familiares. Né? Então, você verifica, quando você começa a conhecer um pouco as empresas, e não é problema nenhum você empreender com seu marido. Não, muito pelo contrário, eu trabalho com o meu há 28 anos. Se dão bem, se juntam. Sim. Eu tenho orgulho Eu optei agora por trabalhar com ele. Eu tenho orgulho de dizer que eu já sou sócia há 28 anos. Né? E nós não temos uma relação de inferioridade ou submissão. Nós trabalhamos de igual para igual, né? Inclusive, muitos clientes, às vezes, nem sabem que somos
né, um casal, né? A Sim. gente tem a descrição, a gente tem o nosso profissionalismo, as nossas tarefas, e o mais importante, um não ofusca o outro, né? Eu acho que cada um tem muito firme, né, a sua segurança no seu trabalho. Então, hoje, aqui na região, a gente vê muitas mulheres ofuscadas, né? Sim. Né, ou por medo, ou por insegurança, ou porque ainda precisam ser trabalhadas um pouco mais. Não porque não são competentes. Eu acho que é uma questão de unir forças, né? Geralmente em empresa familiar, eu venho de uma, né? Então, e assim, a presença masculina, a tendência é que ela seja... O meu irmão tomou a frente e está à frente hoje, né, na diretoria. Meu pai é presidente. Mas a gente vê que, às vezes, naturalmente é conduzido de uma forma a você se colocar em segundo plano. E isso eu ainda tenho falado muito repetidamente isso, porque a gente precisa tomar a frente, a gente precisa decidir que quer se posicionar e que quer se estabelecer. Porque se você ficar esperando a oportunidade, vai acontecer o que a Mara estava citando agora, que você vai acabar se ofuscando, se colocando numa posição confortável e que nada vai acontecer ali. A gente sabe que o quão desconfortável é se colocar à frente, se dispor, né? O quanto é desafiador. Então, acho que muito por isso, eu falo sempre que é importante a gente nunca está pronta para isso, mas dá o primeiro passo, né? Eu falo que quando a gente está pronta, provavelmente está atrasada, porque você já passou, já perdeu o tempo. Tem outras que estão muito à nossa frente. Então, é preciso, inspiram, né? Esse primeiro passo é um desafio sempre, para todo mundo, mas é preciso dar aquele tantinho de frio na barriga, um passinho e se dispor. E aos pouquinhos a gente vê que é possível chegar lá, né? Eu queria acrescentar que, além de tudo o que a Mara e a Elo falaram, que a gente entende, e eu penso assim, que é mais difícil para nós mulheres. E esse mais difícil desestimula. Mas isso não pode nos desanimar. Eu acho que nós temos que dar o primeiro passo, como a Elo falou, e não se deixar ofuscar. É difícil, é muito esforço, para todos nós. Mas tem muita coisa que é justa e que nós devemos fazer e temos capacidade que deve ser feita. Se ninguém fizer, a gente vai perpetuar uma série de injustiças sociais e também de satisfação de se realizar profissionalmente, né? Eu acho que quem faz o que gosta, quem se dedica na profissão, você nunca está trabalhando, né? Você tá curtindo a vida. Acordando feliz. Que bom que eu tenho o que fazer. Que bom que eu tenho atividades hoje. Mas é porque eu gosto. É recompensador, né? Acho que essa sensação de você fazer o que gosta, por mais pelo desafio, nem sempre corre tudo do jeito que a gente quer, mas a gente saber que está ali naquele propósito que a gente se coloca e também, se eu tenho condições econômicas, eu posso escolher. Agora, se eu não tenho nem dinheiro, nem profissão, eu não posso mais escolher. Eu faço o que os outros querem. Então, vamos se profissionalizar, vamos usar a nossa força, a nossa inteligência para ser independente. Não quer dizer que eu não posso apoiar o marido, a família ou outros homens, mas eu preciso ser consciente, não porque eu dependo dele. Isso é unir forças, é contribuir, né? E não dividir. Igualdade, né? E nem querer superar. É unir forças e contribuir, né? Sim. Até porque se complementam, né? As ideias das mulheres com as ideias dos homens se complementam. Isso aí. Então, há um jogo de equilíbrio ali, né? Então, e eu não acho que precisa ser uma competição. Não é uma competição. Acho que essa palavra foi a mais exatamente dessa mesa. Ajuda. Sim. No trabalho onde eu estou, existe um equilíbrio. Mulheres e homens, e ninguém está ali para mostrar que sabe mais. Vamos se ajudar. Eu sempre digo isso, porque tem uma série de circunstâncias que eu não preciso aparecer. Eu posso colocar um colega que vá dar a entrevista ou que vá representar junto aos conselhos, que vá representar a imagem ou a minha parte do hospital. Eu não preciso aparecer. À medida que isso é sentido, há uma
um companheirismo, há um ajudar a si mesmo, né? Sim, exatamente. E a maternidade? Nessa panela toda que nós estamos conversando, foi muito difícil conciliar a maternidade com trabalho, e óbvio, né? Eu acho que nossas profissões nós nunca paramos de estudar, né? Nunca paramos de aprender. O que vocês nos dizem para as pessoas? Para mim. Sigo nesse desafio. Eu tenho um filho adolescente, meu mais novo tem 17, tem 3 meninos. Os mais velhos já estão encaminhados, um morando fora, o outro é advogado, o mais novo ainda está no ensino médio. Mas é sempre aquele pratinho, acho que é o mais difícil de equilibrar, né? A presença, né? Eu me dediquei muito, por muito tempo, tive muito presente em casa, na medida do possível, conforme o trabalho permitia. Hoje eu estou numa fase em que eu estou um pouco mais ausente, mas muito conversado, eles entendem que faz parte do meu trabalho, que às vezes é necessário, que são fases, né? Mas é, sem dúvida, o maior desafio, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se sente culpada. Não tem como, a gente se sente, tá indo com vontade de ficar, mas sabendo que precisa ir, e é aquele dilema eterno, né? Mas eu falo que a gente constrói tudo com amor, né? Com dedicação nos pequenos detalhes. Eu falo que eu gosto muito de valorizar as pequenas coisas. Quando eu tô em casa, eu vou lá, acordo, faço café, faço tudo o que eu posso, tudo que tá ao meu alcance, dentro do possível, né? A gente vai... E eu acho que a gente vai construindo... Eu, no caso, tenho 3 homens em casa, 4 com o marido. Construindo homens fortes também, mas que também sensíveis a isso. Eu imagino tem universo masculino em casa, né? Olha só. Eu imagino que eles vão chegar mais preparados por terem tido uma mulher em casa, né? Que não era aquela mãe... Eu tive uma mãe, graças a Deus, presente 100%, que foi maravilhosa, que não trabalhava, que abdicou de tudo para cuidar dos filhos e da casa. Mas eu enxergo que hoje os meninos têm essa visão de o que é o suporte, às vezes, que eles precisam dar também, né? Quando tiverem as suas famílias, eu acho que isso é tão importante, né? A gente mostrar esse caminho, tanto para as meninas também, mas principalmente para os homens, né? Da gente trazer tanto as fragilidades quanto as forças, né, femininas para eles. É para mim agora a pergunta? Eu nem lhe perguntei se a senhora tem filhos, né? Mas... Eu tenho um casal, o mais velho tem 44, fez sábado, e a menina tem 41. E foi muito difícil. A maternidade, eu considero que é o grande diferencial, porque muda todo e é instintivo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa absorvente, ela te envolve, te ocupa, amamenta e te dá uma... Dizem que a gente tem filhos para deixar de ser egoísta, mas eu acho que a mulher já nasce sem egoísmo, porque ela tem tanto para se doar e eu acho que é o grande diferencial para você juntar com a profissão. Mas acho que a sociedade, como ela é composta agora, ela necessita que a mulher tenha a capacidade ou condição de escolher se quer ser mãe, se com quem quer, alguém que divida as atividades para que ela também possa se realizar profissionalmente. Porque é pesado, é muito pesado. Mas meus filhos ainda dizem hoje que eu era uma mãe ausente e eu era separada. Me separei quando eu vim a Blumenau. E aí a minha nora, ela me agradece todos os dias por ter dado a ela um homem sem preconceito contra as mulheres. Ela me agradece. E eu amo ela também me ama. E a gente se adora por isso, porque ela é psicóloga, mora em Florianópolis, meu filho é médico radiologista, e eu formei ele também, ele fez residência comigo, então ele fez medicina na URGS, depois fez residência em radiologia, e não quis morar aqui porque ele não queria a vida da mãe. E foi morar em Florianópolis, onde tinha a mãe dela, e ela é psicóloga. E a outra filha é gestora, fez administração de hotéis
e agora está comigo na área de joalheria. E os dois são adultos, mas eles, claro, com toda essa bagunça, eu não tive outro jeito a não ser procurar ajuda de psicólogo, e todo mundo é terapeutizado na minha casa e continua assim, porque senão ninguém Esse mundo, olha... ninguém dá conta. Mas eles todos dizem que na terapia eles trabalham a ausência da mãe e do pai, no meu caso, que eu me separei, e agora, recentemente, que eu casei com o joalheiro Tolentino, que é da marca Tolentino. Então, não é fácil, e ali escolher com quem para que assuma a sua parte é muito importante, porque ser mãe solteira, ou divorciada, ou sozinha, ou que nome queira dar, é pesado. Os filhos absorvem. Mas isso faz parte da vida, né? Isso e se chama a vida como ela é, né? E na fragilidade trouxe crescimento, né? E é lindo. Maternidade, eu acho que realmente, como é que eu vou dizer, realiza grande parte. Porque ela é... Ela é forte na vida da mulher, um instinto maior, né? De perpetuação da espécie. Então, assim, é claro que cada uma tem a sua diversidade, a sua história, mas foi assim, né? Se a gente pudesse viver naquela redoma perfeita, naquele mundo de paraíso, de princesa, a gente talvez não estaria aqui, né? E nós não estamos aqui para dizer que é fácil. Nós estamos aqui para dizer que é possível. Que é possível, que enfrente, que vá, que alguém vai te ajudar, que... Se não tiver ninguém, vá pedir ajuda na prefeitura. É se movimentar, né? Eu falo que a gente precisa estar em movimento. Quando a gente está estagnada, nada vai acontecer, né? Então, não adianta a gente reclamar de uma coisa que a gente não está se movimentando para mudar. E enfrentar. A força existe, né? A gente sabe que o quão forte somos. Isso que eu acho muito legal nesses movimentos aí femininos, principalmente no empreendedorismo, né? Eu trabalho em várias frentes e acho que é muito importante essa união e movimentação. Maravilhoso. Parabéns. Eu acho. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto, né? Na visão de vocês, né? Vocês já são tão vividas, viajadas, conheceram tanta gente. O que vocês entendem, assim, Blumenau ser sede de um evento que procura, né, além de homenagear, também criar conexões, inspirações? O que vocês me falam desse evento? O que vocês falariam para a cidade, para as pessoas que estão ouvindo? Mara, eu vou tomar a frente da Irene, mas eu fico muito orgulhosa de ver Blumenau. Eu estou bastante em São Paulo, a gente tem uma filial da Decanter em São Paulo, então temos escritório, fazemos muitos eventos lá. Mas é uma movimentação que, quando a gente conta fora de Blumenau que existem esses movimentos aqui, as pessoas ficam muito surpresas. Porque a gente está no interior, né? Somos uma cidade relativamente pequena, comparada às grandes capitais. E as pessoas, às vezes, acham que aqui nada acontece, né? Inclusive, eu estou trabalhando agora, a gente está abrindo uma nova loja da Decanter em São Paulo. E eu estou fazendo um movimento de levar marcas blumenauenses para dentro dessa loja. Porque eu sei do desafio de sair daqui, né? As empresas, olha quantas empresas representativas a nível nacional a gente tem aqui e que muita gente nem sabe que são daqui, né? Então, esse lugar ao sol, esse espaço, é muito bonito, essa movimentação. Eu vejo que, principalmente quando tratando de mulheres, né, que trazem essa história, essa bagagem tão grande, é realmente uma história muito bonita que está sendo construída do evento. Como eu te falei, eu acompanho já há alguns anos. E além do prazer, da conexão do dia do evento, né? Que a gente troca ideias e conhece todo gente mundo, nova. Né? Rever pessoas, conhece gente nova. É uma experiência realmente encantadora. Eu quero dar os parabéns. Eu acho ótimo e sempre participo das atividades que me convidam. Me sinto honrada pelo convite e queria saber... Por que você criou isso? Agora eu estou fazendo perguntas. Opa, boa pergunta. Na verdade,
eu trabalho também na Contax Contabilidade, eu e meu marido que fundamos ela, mas hoje a gente está numa função um pouco menor lá dentro, a gente também já delegou muita coisa, nós continuamos somente na parte estratégica, né, atendimentos mais personalizados, mas a Contax chegou a períodos que ela era praticamente 99% mulheres. Então, hoje já está mais equilibrado, né? Já tem mais homens trabalhando, mas não era porque a gente segregava, era porque as mulheres procuravam essa atividade, se identificavam mais. Então, nós sempre tivemos muita mulher trabalhando conosco, em ambos os escritórios, né? Nós temos trabalho na advocacia uma grande parte do tempo e também temos muitas mulheres trabalhando. E esse projeto ele começou na pandemia. Ele começou muito tímido, porque como a gente tem mulheres e o mês da mulher e ninguém pode fazer nada, ninguém se encontra, pandemia já no seu estourando, né? Não era no começo. Não, era no segundo, já, porque a pandemia começou em fevereiro, né? E esse projeto começou no ano seguinte. Então, nós decidimos, com a assessoria de imprensa, fazer alguma coisa para a cidade. Vamos contar algumas histórias de mulheres, né? E vamos tomar um café com essas mulheres, com as homenageadas daquele ano. Só que esse café não saía, porque não dava nem para reunir 10, 12 mulheres, porque a pandemia não permitia. Então, o que a gente fez? Nós nos reunimos virtualmente. Olha, pensa a conversa virtual que durou 3 horas, porque era todo mundo querendo contar um pouquinho. Foi muito gratificante, foi uma turma, essa primeira, que se entrosou muito. Hoje se entrosa ainda, né? Hoje ainda conversa, participa, né? E então a gente decidiu continuar o projeto no ano seguinte para fazer o cafezinho para as do ano e as do ano anterior, que não foi possível. Mas daí, aquela mente, né? Aquela mente assim, eu digo meia doida, criativa, né? Meia doida. Criativa. Mas um café, mas para que um café? Como é que você vai largar o teu trabalho, tuas atribuições para um café? Não, vamos fazer alguma coisa melhor, vamos conseguir enriquecer esse café. E de repente vamos arranjar uma palestra de conteúdo, alguma coisa bacana. Bom, a palestra já virou 200 pessoas. Que legal. E assim, sucessivamente, nos anos seguintes, né, a gente vem mantendo esse público de, no mínimo, 200, porque esse tipo de evento não permite que seja maior, né? Não cabe. E também não tem estrutura, é muito caro e não tem estrutura. Não, o perfil do evento é para mais intimista e mais qualidade, né? Então, permite a troca, né, entre as pessoas. Então, quando chegar perto dos 200 é travada a entrada, porque então quem comprou, beleza, senão vamos torcer para o outro ano poder participar, acho né? bom que também cobre para que todo mundo participe, para que o custo não seja muito grande para quem está organizando. Eu acho isso bem legal, bem bom. Então foi assim que surgiu, né? E aí, como o evento ele se tornou muito conhecido na cidade, tem pessoas que já estão indo no evento 4º ano seguido, né? E pela grata, até vou comentar, teve um ano que a gente trouxe palestrantes de fora de Blumenau, né? Aí veio a Nadir Moreno, ela foi a primeira presidente da UPS Brasil, ela é de São Paulo. E ela ficou realmente encantadíssima com o evento, porque ela vem de São Paulo, vem de uma estrutura, de uma empresa... Que organiza isso. Não, né? A UPS é uma empresa a nível mundial, e ela no Brasil é a primeira mulher que foi CEO dessa empresa. Então, ela tem sob sua gestão milhões de pessoas, muita gente. E quando ela postou no LinkedIn dela que a foto que estava no evento, teve uma pessoa que comentou: nossa, por que São Paulo não tem isso? Aí eu disse assim, nossa, né? Sempre São Paulo está tomando a dianteira, está a gente não é que copia, mas a gente gosta das tendências inovadoras deles, né? Eles são muito para frente. E aí, quando a gente vê
que nós, de uma cidade pequena, né? Porque Blumenau, nesse universo, é considerado uma cidade pequena. É um bairro de São Paulo, né? É um bairro de São Paulo. A gente faz algo diferente que eles dizem, poxa, por que São Paulo não tem? Isso, o orgulho, assim, ele explodiu, né? Com certeza, aquele dia valeu toda a correria, o suor, o esforço. Só quem organiza eventos sabe, né? Sim. Mas é isso que eu te falei, essa percepção que a gente tem fora daqui, a gente não valoriza às vezes o que a gente tem, porque para nós é costumeiro ali, né? A gente é o nosso dia a dia. Mas realmente essa movimentação aqui é muito bem vista de fora, assim, eu tenho essa percepção também. Que bom. Que bom, e estamos em Blumenau. Eu também acho. E nós ainda temos vagas, tá? Nós estamos já, acho que, não me recordo, porque muita coisa, mas acho que já está virando lote, o primeiro já está esgotado. Acho que vira o lote dia 27 ou 28 dos ingressos, então quem ainda tem interesse, ainda dá tempo, que ainda tem algumas vagas disponíveis. E esse ano também a gente conseguiu inovar, né? Porque todo ano sempre tem que ter alguma coisa diferente. Esse ano nós levamos o evento para a sede da DVA Mercedes, que fica ali na rua 2 de setembro, número 792. O evento ele vai começar a partir das 17, porque 17 horas é o credenciamento, ambientação, fotos, é quando as pessoas começam a se encontrar, e aí, aonde é que você está? Que bom que te vi, que estou te encontrando, né? Então, o evento efetivamente começa às 18. Mas a gente sempre orienta a chegar por volta das 17, porque tem toda uma recepção para as pessoas que estão chegando, né? E esse ano nós vamos ter 3 palestras, que é da Maite Lang, ela é CEO da Nugali, é o Doce Sabor de Empreender. A Suzy Ogliari, né, que é da Toalhas Atlântida, que ela vai falar também sobre legado, sucessão. E a Nadine de Brusca, a doutora Nadine, ela é médica dermatologista, que ela vai falar sobre saúde, longevidade, né, cuidados. Então, por isso que esse ano o subtema é transformação 360 graus, né, porque nós queremos dar uma volta geral na cabeça dessa mulherada toda. Maravilha. Uma noite de muito conteúdo acima de tudo, né, para sair com aquelas... Novos insights. Exatamente. E quem quer comprar pode? Sim, ele está disponível no site no link do Simpla, né? Mas também pode seguir no Insta, que ali vai ter as informações. Esse ano o Insta ele ficou bem reduzido, é somos.mqi. MQI é Mulheres que Inspiram. Então, somos.mqi. Ali vai ter as informações, os links para comprar, né? O ingresso, enfim. Está sendo bem divulgada, a mídia de Blumenau recebe muito bem, né? E nós temos que, de novo, agradecer a Jovem Pan, que nos recepciona e quer dividir conosco esse conteúdo maravilhoso de vocês. Divulgar, né? Então, tem mais alguma coisa? Podemos nos despedir? Esperamos todos no dia 2 de abril. Isso. Para mais uma noite linda e inspiradora. Isso mesmo. E de muitas conexões. Então tá, muito obrigada pelas entrevistas e muito obrigada à Jovem Pan por ter nos recebido aqui de novo. Obrigada, Mara. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.